Oi pessoal, bom dia, tudo bem, né? Hoje é bom dia, nós estamos gravando aqui hoje, no sábado, o 8º vídeo. A gente fez uma série de 7, eu não sei se vocês sabem, o 7 é um número muito importante, cara. O 7 é o número de um ciclo, e hoje bateu em mim uma vontade diferente de falar umas outras coisas, sabe? E a gente vai inventar uma outra brincadeira aqui. Sabe aquele negócio de se adaptar ao longo do caminho? Você vai andando e vai entendendo e vai aprendendo e tal. Uma coisa que eu estou percebendo é que tem alguns ajustes que a gente pode fazer ao longo do caminho. Então, como acabou o ciclo de 7, a gente está hoje no 8º dia do ano de 2022, na nossa 8ª gravação, né, da Bíblia. Eu vou propor fazer algumas outras coisas aqui. A partir de agora, dessa versão 8ª, a gente vai fazer algumas coisas aqui. Dentre elas, a introdução que eu vou fazer, eu vou compartilhar com vocês alguma coisa que eu aprendi na vida. E eu nem sei o que eu vou falar. Vai chegar na hora, vai bater no coração, que eu vou falar hoje. Eu já até escrevi que eu vou falar aqui, porque bateu. Já bateu antes de vir para cá. Daí eu tive essa ideia. Já bateu, já escrevi aqui para não esquecer, só para me lembrar. E vai acontecer na hora. Às vezes eu vou chegar aqui, não vai ter nada, eu vou só respirar fundo, vai bater e eu vou falar e pronto. Certo? A gente continua no mesmo propósito. O propósito não muda. O nosso propósito é ler a Bíblia em família, do início até no fim. E a leitura, ela vai ser sempre proposital, tá com a família junto. Então, a Cristiane, minha esposa, querida, amada, digníssima esposa, ela acha bom, ela fala assim, amanhã é nosso aniversário de casamento, né? A gente tem que, como se diz, ir fazendo as coisas mesmo quando não puder. Se por acaso eu não puder, a Cristiane não puder, a gente grava num outro momento, ou a gente grava com os meninos, ou grava, tem que estar em família. Essa é a brincadeira. A brincadeira é ler a Bíblia completa em família. Ok? E para ficar mais legal, a gente vai compartilhar esse início, né? Essa ideia, essa coisa que a gente vai fazer, que vai bater no coração, que eu não sei o que é ainda. Não sei o que vai ser na hora, né? Mas essa aqui, por acaso, essa primeira eu já sei que eu tive essa ideia agora, já falei que vou falar isso aqui. Como que vai ser? Vou compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive que é muito interessante. Nesse aprendizado, a gente vai falar sobre as coisas que falam ao coração. Porque a gente tem duas maneiras de lidar com as coisas. Uma, a gente lida cognitivamente, e a outra, a gente lida com o coração. Uma coisa que eu estou aprendendo muito hoje é usar esse lado sensitivo, o lado do coração. Quando você faz curso de coach, eles ensinam a gente que o cérebro da gente é partido ao meio. Self 1, que é o lado direito, se eu não me engano, e Self 2, que é o lado esquerdo. Ou o contrário, não sei, é Self 1 e Self 2. O que o Self 1 é? Self 1 é aquela pessoa cognitiva que só trabalha com o cérebro, é muito metódica, tudo cerebral, tudo ali daquele jeito, quer ter controle de tudo. Self 2 é aquela pessoa que é mais sensitiva, que deixa as coisas acontecer e tudo acontece de uma maneira muito diferente para ela. Ela vai mais pelo sentimento. Sabe aquela coisa que fala assim, aquela coisa que vem no meu coração, bateu e a pessoa acaba fazendo aquilo? Ela não racionaliza, ela só sente. Inclusive, se você ver, tem algumas fotos de Jesus, de Buda e de tantos outros assim, vamos dizer assim, exemplos de vida pra gente, né? Que eles estão assim, geralmente eles estão assim, né? Ou assim. Mas sempre assim, ligando o coração, um gesto onde liga o coração aos céus, vamos dizer assim. Nesse sentido. Então, eu sempre fui uma pessoa muito cognitiva, muito racional. Hoje eu estou desligando um pouco o cérebro. Hoje que eu falo nos dias de hoje. Nos dias de hoje eu estou desligando um pouco o cérebro e trabalhando mais com o coração. É um jeito novo de se fazer algo, até as mesmas coisas. Qual que é o detalhe? Todas as pessoas super bem-sucedidas na vida, todos os profetas, todos os bam da eternidade, os nossos exemplos, a quem você quer seguir e ser uma pessoa tão boa quanto, aquela pessoa que fez a diferença no mundo, as pessoas que deixaram grandes pegadas nesse mundo, vamos dizer assim, porque existe uma frase que é assim, pelas suas pegadas eu sei quem tu fois ou quem tu és. Né? Então, pelo seu rastro que você deixa no mundo, eu sei quem tu és. Se você é uma pessoa boa, se você é má, por aí. Então, todos esses grandes exemplos, eles foram muito sensitivos, foram pessoas que sentiram muito. E administra isso aí de uma certa maneira, que pode ser positiva ou até negativa, tá, gente? A sensibilidade não quer dizer que ela é só positiva, vai depender do que você faz com ela. Ela é um acesso. Assim como a mente da gente acessa, a sensibilidade também acessa. E eu percebo, por tudo que eu já estudei até hoje, que esse lado sensitivo é o mais forte, é o que consegue fazer mais coisa, é o que realmente faz o mundo, esse mundo que a gente chama de real, entre aspas, acontecer
Porque as pessoas que é muito cognitiva, ela acaba trabalhando no mundo. O outro faz o mundo acontecer, é diferente. É uma coisa meio paranormal e sobrenatural para mim, que eu achei muito interessante. Então foi aí o primeiro comentário. A gente vai fazer esses curtos comentários de coisas que eu já aprendi e vou compartilhar com vocês, para que logo em seguida a gente vai fazer a leitura da Bíblia, como a gente se propôs. Que é a leitura da Bíblia do início ao fim. Nosso propósito continua o mesmo. Nós estamos só melhorando ele mais ainda. Por quê? Porque eu aprendi com o Padre Felipe, e ele falou, eu já sabia disso, mas o Padre Felipe me relembrou, que Deus espera da gente que a gente seja a luz na vida dos outros e que compartilhe o que a gente sabe. Porque um detalhezinho que a gente sabe, que a gente coloca na vida de alguém, aquilo ali pode fazer toda a diferença. Então o detalhe de hoje é o seguinte, existem 2 meios de se comunicar com o mundo. Um é o self 1, que é totalmente racional, o outro é o self 2, que é o sensitivo. O sensitivo dá mais resultado do que o racional. Então, às vezes, esquece um pouco o racional, vai com o seu coração, intuição e tal, acredita nele. Que se tiver um meio de comunicação que Deus conversa com a gente, é mais ou menos por aqui, é pela sensibilidade. Tá? Vai nessa sensibilidade, acredita nela e segue. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu só ouvi minha sensibilidade e estou indo. Não racionalizei nada. Depois que bate a sensibilidade, você até racionaliza um pouquinho. Mas primeiro pega de cá, aí depois você manda para cá. E não o contrário, pega daqui e tenta mandar para cá, que é mais difícil. Não vai fácil, não. Isso aqui é muito racional. É só você pegar aqui e depois mandar para cima. Ok? Bora lá? Vou passar aqui para a Cristiane ler a continuação da Bíblia, onde a gente parou. A gente parou em Gênesis, né? A gente parou em Gênesis, nós vamos ler hoje Gênesis de 38 a 41. De 38 a 41. Vamos ler Gênesis de 38 a 41. Ok? Vai lá, Cristiane. Vamos. Judá e Tamar. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por sua mulher e a possuiu. E ela concebeu à luz e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e, consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tima, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E os comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tima, para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Anaim, no caminho de Tima, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que é penhor
que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se-á e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei, e também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultural nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem não estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. Reconheceu-o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira, tomando-a, lhe adotou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas o que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhes passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que é em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, te pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa, para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora.
Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José na prisão interpreta 2 sonhos. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, e copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante do guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, com quem ele estava no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura, não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhes dará o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusessem nessa masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto, mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então disse José: A interpretação é essa, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. O copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão do Faraó, mas o padeiro-chefe lhe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José interpreta os sonhos de Faraó. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no cartiçal.
Após elas subirem do rio, outras 7 vacas, feias, avistas e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias, avistas e magras comiam as 7 formosas, à vista e gordas. Então acordou o faraó. Comecei a ler. Começou a ler? Comecei, tô lendo. Deixa eu ver. Por onde? Aqui, faraó. Não, tá. Não vai dar nada. Bom, continuando aqui. As vacas feias, avistas e magras, comiam as 7 formosas, as vistas e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam as 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espécies mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Fora isto, um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse o faraó ao copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, e eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então, Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará respostas favoráveis a Faraó. Então contou o Faraó a José: No meu sonho, estava eu de pé, na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas, subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim, disformes, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que o pudesse interpretar. Então lhe respondeu José: O sonho do faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas no vento oriental, que serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis, aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. E ser-guei Sião 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la.
Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores todos a colheita dos bons anos que virão e recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. José como governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? E depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito, nos 7 anos de fartura. A terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e guardou-o nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome. Clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros, vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Bom, paramos aqui no capítulo 41 de Gênesis. Então, lemos hoje Gênesis de 38 a 41, como prometido. Estamos aqui. Bom, vamos fazer uns comentários aqui sobre esse trecho de Gênesis de 38 a 41. A gente viu num pedaço ali que fala sobre tomar a nora, né? Judá tomou a nora dele e achando que era uma prostituta, acabou transando com a nora. E ele tinha prometido ela para o seu primeiro filho, tinha morrido, ela prometeu para o segundo, prometeu a ela o segundo filho quando ele tivesse em idade adulta. Ele não cumpriu a promessa, ela vamos dizer assim, se fechou, se cobriu e foi falar como se fosse uma prostituta. Ele, achando que era uma prostituta, coabitou. Eu achei interessante essa palavra, habitar o mesmo espaço, né? Então eles coabitaram e disso nasceu um filho com a nora. Então não era o que ele queria, e quando ela coabitou com ele, ela, sem ele saber que era a nora dele, que ela estava toda vendada, né? Estava com vendas.
ela pediu para ele o cajado dele, e o cajado e o selo dele, como garantia de que ele ia dar o cabrito para ela após acabar o ato, né? E ele deu, e ela sumiu com isso, e depois que eles falaram que ela estava grávida e tal, o pessoal dele, ele falou que, olha, embora ela esteja grávida, vou ter que matar ela, porque ela não podia fazer isso, ela é uma viúva, ela não podia aparecer grávida. E aí ela falou, se vocês mandarem me matar, pega isso aqui e mostra pro seu senhor, esse cajado, esse selo é o pai do meu filho, se ele conhecer, eles não vão deixar você me matar, porque o cajado era dele mesmo. Aí ele falou, não, ela tá certa, porque eu prometi meu segundo filho e não cumpri a promessa. Ela é mais honesta do que eu. Então, faz sentido o que aconteceu. Então, embora ele não sabia, ele acabou fazendo, e ela mostrou, e ele também não cumpriu a promessa, e ela fez acontecer o que ela queria, e ela voltou à viuvez dela. Bom, outra coisa também que fala ali, agora de José, que a gente falou no capítulo passado, que eu já tinha visto essa história, eu acho interessante, eu estou revendo aqui, é legal quando você já tem um apanhado, e isso pode acontecer com vocês também, quando vocês vão ler, vocês vão ter um apanhado já, fica mais fácil de entender. Mas a mulher de Potifar, que era o Senhor, né, o Senhor lá, o Todo-Poderoso lá, José trabalhava para ele. E ele tinha José fazia tudo que fosse preciso lá para ele, resolvia o problema dele, e ele falou que ele podia fazer tudo, menos... só não podia usar a mulher dele. O resto tudo ele podia fazer dentro das posses do chefe, do senhor dele. E a mulher dele, como José era um cara formoso, bonitão e tal, a mulher ficou meio interessada nele, queria coabitar com ele também, né? E ele falou, sai fora, eu não quero isso não posso, porque meu chefe não deixa isso aí. Meu senhor falou que eu podia fazer tudo menos isso. Então ela não quis, então ela foi renegada uma vez, 2 vezes. E na segunda vez, ele foi na casa, que era do senhor dele, e estava só ela. Ela insistiu com ele para que ele coabitasse com ela, e ele não quis. E aí ele ao refugar, ele saiu correndo, e ela puxou as vestes dele, puxando na luta, ele largou as vestes, saiu correndo, e ela contou uma mentira pro chefe, pro senhor dele, falando que ele tentou pegar ela, e ela tinha a prova na mão, que eram as roupas dele, e ele saiu correndo. E o senhor, indignado com isso, jogou ele na masmorra lá, e ele foi preso para uma masmorra do rei, né? Que aos cuidados do comandante da guarda, né? Ele foi preso por isso, porque ele tentou e tal, mas na mentira que inventaram, ou seja, tomaram uma cama de gato para ele lá e levou ele preso inocentemente, pelo que está escrito. Aí ele sendo preso e tal, ele começou a pegar, ele era uma pessoa desenvolvida, e isso aí a gente tira uma lição. Vamos falar sobre códigos e senhas que a gente vai descobrindo, são coisas que a gente não presta atenção. Repara para você ver que ele é chefe em tudo. O cara que é chefe, ele é chefe em tudo. Ele é chefe até dentro da cadeia. Quando ele foi pra cadeia, virou chefe da cadeia. Ele virou gerente da cadeia. Quando ele estava na casa do Senhor, era o gerente do Senhor. Quando ele estava na casa dele, ele gerenciava tudo. Então, a pessoa que tem perfil de gerenciamento, ela é gerente em tudo. O que José fez? Esse José é o famoso José do Egito, tá, gente? Quando vocês souberem, é o José do Egito. O que José fez? Ele começou a gerenciar a cadeia. E, né, por acaso, foram presos o padeiro, que é o padeiro... Cadê? Faraó, esqueceu o trampo. Foi preso o padeiro e o copeiro, né? O padeiro-chefe e o copeiro-chefe de Faraó. E eles também se contaram, os dois juntos, eles contaram o sonho para José, e José ele tinha... Lembra que eu falei da sensibilidade no começo? Olha para você ver o que é sensibilidade. José usava a sensibilidade dele. E aqui, ó, aconteceu um outro negócio que eu falei também no começo, sem saber, tá? Porque eu não tinha lido, eu sabia mais ou menos a história de José, mas não estava me ligando aos 7 ciclos. 7 vacas, 7 espigas, 7 anos de riqueza, 7 anos de pobreza, 7 anos... Eu falei esses 7 ciclos antes. Eu falei, vai bater um negócio em mim, eu não sei o que é não, mas eu vou falar. Então, coincidentemente, é assim que acontece. No 7, né? Hoje é o 8º dia. E hoje é o 8º dia e tal, que a gente parou um ciclo de 7. E o 7 volta mais uma vez falando ciclos. Esses ciclos, vocês vão começar a perceber isso daí. Se vocês quiserem fazer um estudo, chama setênio. Setênio, você estuda o 7. É os ciclos de 7. O 7 representa o ciclo, início, meio e fim. O ciclo da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até o 7. O 7, ele é muito, assim, interessante. Procurem saber, assim, ele é mágico. Existe mágica nos números, tá, gente? Mas aqui a gente fala do 7, do ciclo do 7, né? E ali também a gente falou dessa parte, né, dessa sensibilidade. Então, José tinha essa sensibilidade, ele conseguia interpretar o sonho, não como eu falei de Self 1 e Self 2. José, olha pra você ver, cara, tá casando, que eu falei no início. Doido. É doido demais, é jogar na sensibilidade mesmo. José,
fazia a interpretação dos sonhos pela sensibilidade que ele tinha. Ele falava assim, não vai ser eu que vou responder o sonho, vai ser Deus que vai responder dentro de mim, vai me usar para falar isso para você. Então é como se ele usasse como se fosse um radiotransmissor, captava as ondas de algum lugar e falava aquilo ali. Então, basicamente igual um rádio, ele só servia como aparelho comunicador, mas a onda vinha de outro lugar. E o rei ouvia o rádio, vamos dizer assim. O faraó acabava ouvindo o rádio, né? E ali ele contou os sonhos primeiro pro gerente, pro padeiro-chefe e pro copeiro-chefe, contou que um dos dois ia morrer, contou a história deles lá, e o outro ia estar lá, e ele ainda falou, ele ainda jogou no futuro, falou, ó, quando você tiver com seu faraó, conte de mim para ele, porque eu tô preso injustamente, para que ele me tire daqui. E o copeiro-chefe, quando aconteceu, que mataram o padeiro-chefe, o copeiro-chefe foi para lá, e ele teve 2 anos depois, ele esqueceu, simplesmente não ligou para José, mas 2 anos depois, acontece o do faraó ter um sonho, e ele conta do sonho das 7 espigas, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas, onde os gordos, as magras comiam os gordos, vamos dizer assim, né? E ele foi, e o faraó sentindo um aperto muito grande, o faraó também tinha aquela missão, porque os faraós de antes não era faraó à toa, não, sempre tinha que ter um motivo para ser. Outro código, a pessoa para ter o poder, para ela ter alguma coisa, ela tem que ter um motivo para ser poderoso, nem é poderoso só porque quer, ou só por herança, tem que ter um motivo, porque o que é poderoso por herança, ele perde o trono, a não ser que ele exerça ele com poder, entendeu? Mas vamos lá, aí ele tendo essa percepção, o copeiro-chefe conta pro faraó, o faraó pede para chamar José, José interpreta o sonho, e de repente o que o faraó faz? Bota José como gerente do reino, vai gerenciar tudo, só eu que estou acima de você. Você só não gerencia meu trono, o resto tudo para baixo você pode, todo mundo tinha que fazer com ele. O que ele fez? Fez os armazéns, juntou tudo durante os 7 anos de vaca gorda, pegou o quinto de todo mundo ali, que seria uma espécie de imposto, um pedaço, a quinta parte de tudo, foi guardando em perto das cidades, montou os silos, vamos dizer assim, perto das cidades, e quando veio a fome ele tinha guardado. Imagina se ele não tivesse feito isso. E não só o Egito, mas tudo que estava em volta do Egito ia atrás deles e compravam o que eles tinham, que as pessoas queriam comer e não tinham o que comer. Então, José do Egito mostra pra gente, mais uma vez aí, a lógica, né? De ter a sensibilidade de interpretar algo, porque Deus conversa com a gente o tempo inteiro. A gente aqui cognitivamente fica tentando administrar tudo e achar que controla alguma coisa, mas não é. A ilusão que o ser humano tem de que controla algo, não é. É outra coisa, vem de cima, é uma onda, você capta com o coração, não usa o cérebro, deixa o cérebro em ponto morto, que o carro vai ser empurrado sozinho, entendeu? Quem vai carregar o carro vai ser outra pessoa, vai puxar ali. Então você só sente ali que vai. A gente fala deixar o cérebro em flat. Deixa que aí coisa vai. Entendeu? É um favor de Deus. Deus faz assim, ó. Acredita em mim que eu vou te empurrar. Empurra e vai. E é assim a gente, tá? Quando você não acredita, você fica lá tentando fazer seu próprio esforço. Vou te contar. Vai não. É apertado. Sofre mais. Quando você sai, pega a sensibilidade e vai embora. Então foi muito interessante hoje que eu, usando a sensibilidade do início, falei que ia bater em mim, eu vou fazer isso mais vezes, a gente vai ler a Bíblia do início ao fim e vamos fazer um comentário, inicialmente um comentário aleatório sobre algo que eu já aprendi na vida, eu vou colocar ele, depois a gente lê a Bíblia do início ao fim, se por coincidir, que não tem que coincidir, tá? Se coincidir igual coincidiu hoje, a gente encaixa o que a gente falou no que a gente colocou ali na frente, ok? Vamos usar a sensibilidade, pessoal, essa é a lição de hoje. Um grande abraço. Beijão. Bom sábado. Com Deus. Com Deus. Oitavo dia, com louvor e sucesso. Mais uma vez, Deus, gratidão por tudo sempre. Amém. Por tudo. Amém. Por tudo. Amém.